Graça e paz, irmãos. Deus abençoe vocês. Que o bem, a bondade, a benignidade, a justiça, o consolo, a força do Senhor esteja com cada um de vocês. Nós queremos nessa noite estar juntos adorando ao Senhor e buscando meditar e refletir na sua palavra. Quero convidar você, então, que está aí em casa, a abrir a sua Bíblia na segunda carta de Pedro, no capítulo 1, e nós vamos ler dos versos 1 ao 11. Segunda de Pedro 1, de 1 a 11. Acompanhe comigo a leitura. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, daqueles que, mediante a justiça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, receberam conosco uma fé igualmente valiosa. Graça e paz lhes sejam multiplicadas, pleno conhecimento de Deus e de Jesus, o nosso Salvador. Seu divino poder nos deu todas as coisas de que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Por intermédio destas, ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo, causada pela cobiça. Por isso mesmo, empenhem-se para acrescentar à sua fé a virtude, o conhecimento, ao conhecimento, o domínio próprio, ao domínio próprio, a perseverança, a piedade, a fraternidade, e a fraternidade, o amor. Porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em suas vidas, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Todavia, se alguém não as tem, está cego, só vê o que está perto, esquecendo-se da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês, pois se agirem dessa forma, jamais tropeçarão, e assim vocês estarão ricamente providos quando entrarem no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Pedro escreve uma segunda carta, e ele usa uma ênfase. Nessa segunda carta ele é muito mais enfático, ele é muito mais contundente no cuidado, no alerta aos seus irmãos. Na primeira carta ele escreve aos crentes que estão dispersos, aos crentes que estão em peregrinação nesse mundo. Então, na sua primeira carta, ele diz: olha, nós estamos caminhando por esse mundo, nós estamos de passagem por este mundo, nós estamos em trânsito por este mundo. E nessa segunda carta, então, ele é muito mais enfático, ele é muito mais contundente nas suas expressões e nessa lembrança de que nós aqui estamos nesse mundo e não podemos nos deixar prender por ele, embaraçar por ele. Não podemos ficar amarrados a ele. Não podemos permitir, então, que este mundo sirva de tropeço, sirva de empecilho, sirva de correntes
que nos dificultem e até mesmo nos privem do privilégio de completar a nossa jornada. Por isso que nessa noite, olhando para esta carta, eu quero meditar com você sobre o tema: exercite tua fé. À medida em que caminhamos, a nossa fé ela pode ficar ociosa, ela pode ficar preguiçosa, ela pode ficar acomodada, ela pode seguir uma rotina que dificulte o seu fortalecimento, o seu crescimento, a sua prática, o seu amadurecimento. A fé ela precisa ser exercitada, ela precisa ser praticada, vivida para ganhar uma musculatura espiritual. E essa carta, notadamente nesse primeiro capítulo, então, Pedro nos faz esta recomendação, nos faz essa exortação para nós exercitarmos a nossa fé, para que ela não tenha, então, um estilo sedentário. E nesta mensagem eu quero lançar mão de alguns comentários feitos por estudiosos, em particular um deles chamado William Barclay. E ele então se refere a esta segunda carta de Pedro, o seu propósito, o seu objetivo. Então Pedro está nos exortando a exercitar a nossa fé, a exercermos a nossa fé, para que conheçamos melhor a Cristo, o amemos com o amor mais verdadeiro e o sigamos com maior empenho. A preocupação específica do coração de Pedro nesta ocasião parece que era o desenvolvimento de um espírito de anarquia e antinomismo nas igrejas. Então, o espírito, pessoas que não queriam mais se submeter, eles não queriam seguir princípios, eles não queriam seguir padrões. Então, eles estavam começando a relativizar, começando a achar que as coisas não são bem assim. A vida cristã não é bem assim, não precisa isso tudo. Há sempre um jeitinho de nós acomodarmos a vida cristã às circunstâncias da vida. Afinal de contas, a vida é densa, a vida é rica, a vida é muito complexa. Existem muitas coisas na vida e, de repente, até mesmo para as quais a vida cristã ou a proposta cristã não tem resposta. Era o que alguns consideravam. Alguns consideravam, então, que a fé cristã, ela tem algumas lacunas, ela tem algumas brechas. A sua ética, o seu proceder, o seu embasamento, ele não cobre o suficiente para a vida neste mundo, para a vida neste tempo, para a vida real, para a vida como ela é. A proposta dela é algo futuro, é algo a ser consumado na glória eterna, é algo para depois da morte, é algo para depois da vinda de Jesus. Então isso caracterizava então a anarquia e o antinomismo. A palavra antinomismo quer dizer contra as regras, contra normas. Aquele então que diz e afirma que nós não precisamos normas, nem leis, nem controles, nem princípios, nem regras. Nós podemos ficar à vontade. Cada um decide o que fazer, cada um escolhe o que fazer, cada um define a maneira de viver. Então ele pode observar alguns princípios que a Bíblia recomenda e ele então vai ajustando a sua vida da maneira mais confortável e, se possível, menos escandalosa possível. Então é assim que ele vai vivendo o antinomismo e essa anarquia. Pedro, então, ele está preocupado com isso. Ele está preocupado também com uma atitude de ceticismo quanto à segunda vinda de Cristo. Alguns já não acreditavam mais que Cristo voltaria. O apóstolo percebia que a necessidade básica dos seus leitores
era a edificação espiritual e o poder que os tornava superiores diante de tais perigos. Ele, portanto, começa e termina a sua carta estimulando a conquista espiritual. Então ele diz que a vida espiritual, que a jornada espiritual é uma batalha, é uma corrida, é uma guerra que está sendo travada, é um território que precisa ser conquistado. Para tanto, o apóstolo elabora uma lista de ações para que através delas os cristãos pudessem exercitar sua fé, fortalecendo-a e avançando em sua caminhada através deste mundo. Pedro se expressa aqui de uma maneira inusitada ao se referir sobre o primeiro passo da fé como o conhecimento de Deus e de Jesus Cristo, nosso Senhor. Então ele usa uma expressão diferente, uma que ele não usou na sua primeira carta, uma que não era tão comum aos escritores do primeiro século. Então ele usa essa palavra, ele lança a mão dessa palavra conhecimento para se referir então a esse primeiro passo para a fé. Este conhecimento é definido por uma palavra que poderia ser interpretada como conhecimento que sempre está avançando em direção daquilo que busca conhecer. Então não é um conhecimento apenas que vem de informação, que vem apenas de se ouvir dizer. Esse conhecimento ele busca uma experiência, uma vivência, uma convivência, um relacionamento, um contato contínuo, constante e progressivo, sempre adiante, sempre maior, sempre mais profundo, sempre mais além, sempre mais consistente. A graça e a paz são multiplicadas ao cristão e aumentam mais à medida que vai conhecendo Jesus Cristo cada vez melhor. Então, se você deseja mais graça e mais paz na sua vida, você precisa aprofundar, melhorar e aperfeiçoar o seu relacionamento com Jesus. Se você busca um avivamento para a sua vida, se você busca um fortalecimento para a sua fé, você precisa aprofundar o seu relacionamento, a comunhão e a sua convivência com Jesus. Porque quanto mais você faz isso, mais lhe é acrescentado essa experiência, essa bênção, essa expressão, essa porção da graça e da paz do Senhor. Quanto melhor conhecemos Jesus, tanto mais nos maravilhamos da graça e tanto mais real é a nossa experiência da paz que ultrapassa todo entendimento. O conhecimento cristão de Cristo é a amizade pessoal com Cristo, é conhecê-lo como pessoa, conhecê-lo como alguém. É ir penetrando dia após dia numa relação pessoal mais próxima e mais profunda com Ele. Nesta passagem, Pedro nos recomenda reunir todas as nossas energias para nos equipar com uma série de grandes qualidades e virtudes. Para tanto, ele lança a mão de um vocábulo muito interessante que era usado para se referir à produção dos grandes espetáculos de música e teatro na Grécia Antiga. Então, para se referir a esse empenho, a este entregar, dedicar todas as energias, todo o vigor, ele usa então uma palavra que era usada para esta produção de grandes espetáculos naquela época. Nos tempos do esplendor de Atenas, havia cidadãos dotados de espírito público que graciosamente assumiam a seus próprios gastos a responsabilidade de reunir, de manter, preparar e equipar os agrupamentos corais. Eles realizavam apresentações que eram oferecidas por ocasião dos grandes festivais religiosos.
Todas essas representações necessitavam grandes coros, pois estes formavam parte integrante do espetáculo. Por conseguinte, era muito custoso produzir tais grandiosos eventos. Então, eram pessoas que reuniam coros, eram grupos então de artistas que iam cantar, que iam dançar, que iam tocar, que iam representar uma peça, que iriam declamar uma poesia, que iriam fazer então uma ode, uma homenagem à divindade. Então, reunir todo esse grupo, todo esse talento de pessoas, e eles precisavam reunir pessoas de várias partes, gente que vinha de vários locais, e eles então formavam esses grandes grupos para os grandes espetáculos. Então, essas pessoas patrocinavam isso. Era necessário viagem, era necessário cenário, figurino, instrumentos, eram necessários técnicos, aqueles que preparavam, que ensaiavam, que organizavam, além dos próprios artistas. Isso então envolvia muito dinheiro, envolvia pequenas fortunas. Alguns desses espetáculos, dizem os historiadores, que chegavam a custar 3.000 dracmas. Uma dracma era equivalente a uma diária. A uma diária de um trabalhador. Então, 3.000 dracmas eram 3.000 dias de trabalho. Eram quase 10 anos de trabalho. E eles, então, patrocinavam. Eles davam esse dinheiro. Os homens que assumiam essa obrigação voluntariamente e às suas próprias expensas, como fruto de seu amor pela cidade, assumiam tal obrigação com certa prodigalidade para cobrir todos os custos necessários. Portanto, a palavra que Pedro utiliza nunca significa prover com restos ou com refugos, numa forma mesquinha. Significa esplendidez e prodigalidade para oferecer tudo o que seja necessário para uma representação de alta qualidade. É uma exortação a não se conformar com menos que a vida mais bela e esplêndida a ser manifestada diante do mundo. No verso 4. Então ele exorta, olha, ofereça o máximo, o melhor, ofereça tudo, empenhe-se com todas as suas forças, com o melhor de você, com o que você tem, para exercitar a sua fé, para viver a vida cristã. Não se contente, não se acomode em viver uma vida com Deus de uma maneira medíocre, de uma maneira pequena, de uma maneira apenas comum. Busque viver um relacionamento com Jesus que seja grandioso, que seja excelente, que seja magnífico, que represente a glória e a grandeza dele. Pedro exorta a sua gente a colocarem toda a diligência nisso. Quer dizer que na vida cristã o supremo esforço do homem tem que ser cooperar com a graça de Deus. É bem verdade que tudo é por fé, mas uma fé que não se manifesta na vida não é fé de modo algum. Ter fé não é só entregar-se e confiar nas promessas de Cristo, é entregar-se às demandas de Cristo. Como podemos exercitar nossa fé nesses tempos que nos colocaram em isolamento e acabaram firmando uma rotina de ociosidade espiritual? Vejamos a lista que Pedro elaborou, entender suas práticas e começarmos a exercitar a fé para que ela seja fortalecida e robustecida durante este tempo. Pedro começa dizendo: Deus já nos deu tudo o que precisamos para a vida e para a piedade. Então pega tudo isso que Deus deu
junta com o teu esforço para exercitar a fé. Então vamos ver como é que isso pode acontecer nas nossas vidas. Primeira orientação, a primeira instrução dessa lista: comprometer-se com a prática da fé. Parece uma repetição do que foi dito antes, mas é isso. É um lembrete de que a fé precisa ser praticada, precisa ser exercitada. Tudo procede disto. E para Pedro, a fé é a convicção de que o que Jesus Cristo diz é a verdade. A plena certeza de que podemos nos entregar e confiar em suas promessas, nos submetermos completamente às suas demandas. Para Pedro, a fé é nós crermos que o que Jesus diz, que o que Jesus afirma, que o que Jesus manda, que o que Jesus pede, que o que Jesus realizou é verdade, é bom, é o melhor caminho. Como nós dissemos em outras mensagens, viver a vida cristã é fácil. O grande desafio é continuar crendo e confiando de que a vida cristã é o melhor caminho. Crer em Cristo é fácil. O difícil é crer e continuar crendo que Jesus é o melhor, que não há outro, não há outro caminho, não há outra vida, não há outro modo de existir a não ser estar vivendo conforme os mandamentos e conselhos de Jesus. Por causa do nosso novo nascimento e das preciosas promessas e do divino poder que nos são oferecidos em Cristo, não podemos acomodar-nos e ficarmos satisfeitos com a fé. E fé aqui, a definição de Tiago, capítulo 2, ele diz assim: você crê que Deus é um só? Então você faz bem, porque até os demônios creem nisso. Você crê que Deus existe? Até o demônio sabe disso. Você crê que Deus é bom? Até o diabo sabe disso. E Tiago diz ainda mais: eles creem nisso e tremem. Tremem. A fé precisa ser praticada, precisa ser exercitada, ela precisa ser vivida, ela precisa penetrar profundamente em nossas ações, em nossos pensamentos, em tudo o que nós somos e fazemos. Aquilo que Cristo disse, aquilo que Cristo fez, aquilo que Cristo exemplificou como modelo na sua própria vida, precisa ser o referencial único da nossa existência. Devemos trazer para dentro deste relacionamento cada grama de resolução que pudermos reunir. O cristão deve ocupar-se nesse tipo de cooperação com Deus para produzir uma vida cristã que é para a honra dele, para a honra e glória de Deus. Segunda recomendação na lista: acrescentar a virtude. Também poderíamos chamar de coragem. Então, além da fé, nós precisamos de coragem, precisamos de virtude. Deus é uma esperança de valor e não uma desculpa para a covardia. Alguns interpretam de uma maneira muito limitada a frase Deus está no controle, então como se ele não precisasse fazer mais nada, ele não precisa mais trabalhar, ele não precisa exercitar a sua fé, não precisa praticar a fé nem o evangelho. Então ele fica imaginando então Deus apenas fazendo tudo, ele não precisa responder a Deus. São covardes na vivência da sua fé.
Alguns não evangelizam os seus familiares porque ficam esperando Deus convertê-los. Não, na hora certa, no tempo de Deus. Então eles não falam nada, não testemunham, não convidam amigos para as celebrações, porque é no tempo de Deus. São covardes. Estão recuando na sua fé. A palavra significa excelente, eficaz, eficiente. Pode usar-se uma referência a uma terra fértil e produtiva de abundante colheita. A fé tem que resultar não num retirar-se ao isolamento, mas em uma vida que é eficaz para o serviço de Deus e do homem. A fé sempre tem que resultar em valor para mostrar a quem se pertence e a quem se serve. Sua vida deve refletir alguma coisa do caráter e semelhança de Cristo. Então, além da fé, acrescentar a virtude, mostrar-se, apresentar-se semelhante ao caráter de Cristo. Terceira, acrescentar o conhecimento. É o conhecimento prático, é o conhecimento do que é preciso fazer numa dada situação. É o conhecimento de como aplicar as situações particulares, o grande conhecimento da revelação de Deus. É aquele conhecimento que capacita o homem a decidir corretamente e agir de maneira nobre e eficazmente nas circunstâncias e situações da vida cotidiana. É o conhecimento que leva a viver e praticar a palavra de Deus, as orientações de Deus, aquilo que se faz na vida, aos negócios da vida, aos assuntos da vida. De maneira que, então, conhecimento tem que ser acrescentado à coragem, porque ele é o que distingue o bem do mal e que mostra o caminho por onde se foge do mal. É a sabedoria prática para enfrentar a vida. Então, conhecimento não somente para que eu saiba o que fazer, mas para que eu possa ensinar e aconselhar o outro a como fazer, a como proceder. Então, a fé não é apenas algo que serve para mim, para o meu crescimento. Ela serve também para que eu possa cooperar com o crescimento dos outros. A quarta instrução para exercitar a fé, lembrando que nós estamos falando de exercitar, de fortalecer, de criar músculos, de criar resistência, de desenvolver grandeza, firmeza na fé. Então, a quarta é agregar o domínio próprio. A palavra significa literalmente a capacidade de enfrentar-se consigo mesmo, de lutar consigo mesmo, de encarar a si mesmo, de enfrentar a si mesmo. Essa é uma virtude da qual os grandes gregos falaram, escreveram e pensaram muito. Descreve a luta da razão contra a paixão e prevalece. A batalha ainda está em processo, mas já é uma batalha ganha. Ela descreve a luta daquilo que se sabe, daquilo que se conhece, contra aquilo que se deseja. Principalmente quando aquilo que se deseja, aquilo que se busca, aquilo que se anseia, não está em consonância com aquilo que foi dito como verdade por Deus. Quando o querer nem sempre significa poder. Quando o querer e o desejar nem sempre pode ser efetuado. Ele precisa passar pelo senso crítico. Ele precisa ser escrutinado
para que as suas reais intenções sejam percebidas. Quando aquilo que nós desejamos, quando aquilo que nós queremos, quando aquilo que nós nos acomodamos, começa a assumir o controle. Quando nós vamos seguindo e aceitando aquilo que o mundo oferece como bom, como agradável, como gostoso, como prazeroso. Então nós vamos adotando um estilo, um jeito de ser, nós vamos abraçando todas essas coisas. E vamos perdendo a batalha da verdade. Quando nos damos conta, estamos vivendo no engano. O domínio próprio é a submissão do controle do cristão ao controle do Espírito Santo, que o leva a combater os vícios da alma, os valores do mundo, a preguiça mental e demais paixões que podem afastá-lo da comunhão com Deus. Qualquer sistema que divorcia a religião da ética é fundamentalmente heresia. Qualquer religião que dissocia verdade daquilo que se deseja, daquilo que se deve fazer, já é herético, já é um engano. Qualquer religião que diz a você, faça o que manda no seu coração. Qualquer religião que diz assim, busque o seu sonho porque você tem direito de alcançá-los, sem escrutiná-los, sem avaliá-los e sem expô-los à luz da palavra. Esta religião é falsa, ela é enganosa, ela é herética. Porque ela não te leva para perto de Deus. O máximo que ela te leva é perto de você mesmo. E leva você a fugir dessa luta em que o Espírito Santo está dizendo, não faça, não queira, não entre, não aceite, não consuma, mas você vai. O domínio próprio é necessário por causa disso. A quinta lição, somar a perseverança. Acrescentar nessas práticas todas a perseverança. É a disposição mental que não é abalada pela dificuldade e pela aflição e que pode resistir à oposição do mundo, do lado de fora, e à sedução da carne pelo lado de dentro. O cristão maduro não desiste. Isto não é simplesmente sentar-se, aceitar e suportar. Há sempre um olhar para a frente. Ela produz uma consciência aprofundada da mão sábia e amorosa do Pai, que controla tudo quanto acontece. Então, para o cristão, a perseverança é que ele suporta o problema, que ele encara a dificuldade. E ele continua em frente, e ele continua marchando, e ele continua seguindo, ele continua trabalhando, ele continua adorando ao Senhor. Ele não espera que as coisas se resolvam, ele não espera que as coisas venham se abrandar. Ele olha para a frente, ele simplesmente não se assenta esperando que Deus faça alguma coisa, mas ele se junta a Deus para realizar aquilo que é necessário. Ele não desiste, mesmo quando as pessoas se oponham a ele, quando as pessoas o magoam, quando as pessoas os ferem. Ele segue adiante, ele faz o que deve ser feito, ele atende ao chamado do Senhor, atende à vocação do Senhor, e ele persevera. Essa corajosa aceitação de tudo o que a vida pode nos trazer, e a capacidade de transformar até o pior evento num passo ascendente no caminho.
nós acolhemos a vida como ela é. Nós aceitamos a vida como ela se apresenta a nós, com as suas montanhas e vales, com as suas alegrias e tristezas, com as suas complexidades, com as suas tragédias, com os seus dilemas, com as suas inconsistências. Mas entendemos e sabemos que Deus está agindo. E em vez de uma atitude passiva, nós nos juntamos a Deus e continuamos caminhando junto com Ele, na direção que Ele está seguindo. Esta é a perseverança. Sexta instrução: juntar piedade. Piedade também pode ser compreendida como reverência. A grande característica da palavra aponta em duas direções. A pessoa piedosa procura ocupar-se em adorar corretamente a Deus e lhe dar o que a Ele é devido. Então, o piedoso procura entender, perceber, conhecer e praticar. O que é que Deus quer que eu faça? Como Deus quer que eu faça? Quando Deus quer que eu faça? Ele se preocupa com isso, em agradar a Deus da maneira correta, da maneira certa, da maneira como Deus espera. Mas além disso, também serve corretamente a seus semelhantes e lhes dá o que a eles é devido. Então ele também entende isso, ele percebe o que eu preciso dar ao meu irmão, à minha irmã. Eu preciso dar a ele amor, eu preciso oferecer a ele paciência, eu preciso dar a ele o perdão, eu preciso oferecer a ele ajuda, eu preciso servi-lo com o meu dom, com a minha capacidade. Pedro escreve na sua primeira carta assim: cada um sirva ao outro com o dom que recebeu, com a capacidade, com a habilidade que recebeu. Então eu preciso ofertar o meu dom para o outro. Então ele atende isso, então ele olha, ele se ocupa com isso. Então o piedoso ou reverente é o que está em correta relação tanto com Deus como com o seu próximo. Sempre que uma pessoa se torna cristã, reconhece sua obrigação em dobro, uma obrigação para com Deus e outra para com o próximo. Sétima instrução: adicionar o amor fraternal. Em toda essa lista que Pedro vem falando, que começa lá com a fé, então ele vai dizendo o que deve ser acrescentado, o que deve ser juntado, o que deve ser agregado, o que deve ser reunido nessas práticas. E ele então vai levando essa lista e conclui com esta última, que é adicionar o amor fraternal. O que Pedro está dizendo aqui é que há algo que anda mal na religião, que sempre encontra um incômodo e uma interrupção nas exigências das relações pessoais. Algo de mal naquela religião onde se pode abrir mão de se estar junto, de se conviver, de se compartilhar, de se tocar, de se doar. Aqueles que ficaram sendo coparticipantes da natureza divina, aqueles que nasceram de novo, devem demonstrar esta nova identidade através desse amor magnânimo para com todos. O amor cristão não se sustenta naquilo que somos, mas por aquilo que Deus é.
ele tem sua origem em Deus e não nos méritos ou qualidades do semelhante a quem é dirigido. O amor cristão não depende do outro, do estado do outro, do merecimento do outro. Ele também não depende de mim, de eu querer, de eu desejar. O amor cristão depende inteiramente de Deus, de se estar com Deus, porque nós podemos amar, porque Ele nos amou primeiro. Portanto, o amor demonstrado aos irmãos e demais semelhantes será sempre o transbordar do amor de Deus derramado em nossos corações. Então, quando nós nos recusamos a amar, quando nós nos recusamos a tratar o irmão com o devido amor, respeito, carinho e afeto, nós estamos colocando em dúvida o amor de Deus que foi derramado em nosso coração. Isso pode parecer duro demais, mas é isso que nós vimos desde o começo. A fé que não é exercida, praticada, demonstrada, não é fé de modo algum. Então nós amamos porque Ele nos amou, porque Ele nos capacitou a amar, porque Ele derramou o seu amor em nossos corações para que esse amor possa transbordar aos outros, possa alcançar os outros, possa atingir os outros. Então, se não estamos conseguindo amar o outro, nós precisamos clamar e buscar desesperadamente ao Senhor, para que Ele nos encha mais de amor, para que Ele derrame mais do seu amor por nós. E a partir daí nós exercitamos a fé para alargar, aumentar o nosso íntimo para que caiba mais amor. Alargar os nossos corações para que caiba mais o amor de Deus. Porque não basta pedir para Deus aumentar o seu amor por nós e continuarmos estreitados em nossos afetos, estreitados em nosso íntimo. Concluindo, Pedro conclui exortando energicamente a seus leitores a que sigam exercitando sua fé. Manter-se praticando a fé é chegar cada vez mais e mais perto do conhecimento de Jesus Cristo. E quanto mais fortalecemos a fé, mais seremos revigorados e renovados. Por outro lado, se nos negarmos a fazer o esforço de praticarmos aquelas ações que o apóstolo elencou para exercitarmos a fé, os resultados serão catastróficos. Iremos ficando cegos, é a primeira coisa que ele diz. Ficaremos sem a luz orientadora que traz o conhecimento de Jesus Cristo. Seremos incapazes de ver o caminho por onde andamos, limitando nossa vida ao que desejamos ver no mundo e em nós. Não exercitar a fé nos leva para longe de Cristo, e andar sem Cristo é cair no perigo de adotar um conceito míope ou limitado da vida. Nós vamos nos acomodando a uma vida pequena, a uma vida contida. Vamos nos acostumamos a alguns mimos, a alguns agrados, a algumas facilidades, a algumas benesses. E perdemos a oportunidade de vivermos a grandiosidade da experiência da vida em comunhão, em serviço e em adoração a Deus. Nós vamos ficando cegos, míopes, não enxergamos sequer o caminho que está diante de nós. E a segunda coisa que ele diz, a segunda consequência disso, é que acabamos nos esquecendo que os pecados da velha vida foram lavados. Nós esquecemos que fomos salvos, esquecemos o que é salvação. Esquecemos que um dia
Jesus disse para nós que nós somos perdoados. A pessoa que depois da conversão não começa a crescer e a tomar o caminho ascendente em sua fé, esqueceu ou nunca entendeu a experiência através da qual passou. Aquele que depois de convertido não cresce, não aprofunda, não amplia, não exercita a sua fé, ou ele se esqueceu, ou ele não entendeu. Ele não entendeu o valor, o peso e o significado da graça de Deus demonstrada na cruz. Tornar-se membro da igreja e depois permanecer exatamente igual a antes é não entender o que significa ser membro da igreja. Nosso ingresso nela tem que ser o primeiro passo no caminho para cima e para a frente. Tornar-se membro da igreja não é tornar-se membro de uma instituição, de uma agremiação, de uma organização, de um clube religioso. Tornar-se membro da igreja é tornar-se membro do corpo de Cristo, da vida de Cristo, da obra de Cristo, da palavra de Cristo. É tornar-se agente do reino de Cristo. Não é apenas se associar a um grupo de amigos, a um grupo de pessoas que nós prezamos, gostamos e nos alegramos com ela. Não é apenas a oportunidade de fazermos algumas festas que alegram o nosso coração. Ser membro da igreja é viver a vida de Cristo no mundo para que os outros o conheçam, para que os outros saibam quem Ele é e para que os outros o encontrem e tenham experiência com Ele. Em vista de tudo isto, Pedro insiste com o seu povo a fazer um verdadeiro esforço para confirmar o chamado que recebeu de Deus. Deus nos chamou à sua misericórdia gratuita e à sua imerecida graça, mas ao mesmo tempo temos que nos esforçar ao máximo em nosso caminho, avançando e ascendendo. Se seguirmos este caminho exercitando nossa fé, no final, seremos ricamente dotados com o direito de ingressar no reino eterno de Deus e não nos desviaremos do caminho. Se nos lançarmos neste caminho, avançando e amadurecendo, o esforço será grande. Não será fácil, mas a ajuda de Deus também o será. E em que pese todas as dificuldades, Ele nos capacitará para que não caiamos, mas que possamos prosseguir até alcançar o fim da jornada. Nós vivemos um tempo que está oferecendo e insinuando que nós podemos viver uma fé confortável. Mas Jesus nos chamou para viver uma fé que precisa ser exercitada, trabalhada, construída, edificada. Uma fé que tem por resultado a salvação da nossa alma, da nossa vida. Por isso que nós somos exortados a oferecer o melhor. Tudo. Este é um tempo que precisamos exercitar a nossa fé para que ela se fortaleça. Exercite a tua fé na prática dessas ações que Pedro elencou e listou no seu primeiro capítulo, nesses versos que nós temos. Que Deus abençoe a sua vida e ajude você a crescer, a amadurecer e fortalecer o seu filho. Amém. Vamos orar. Pai eterno, nós te louvamos porque o Senhor já nos deu tudo o que é necessário para vivermos neste mundo, para vivermos a nossa vida, enfrentá-la, encará-la
com coragem, com alegria, com esperança. E o Senhor também nos concedeu tudo o que precisamos para desenvolver a nossa fé, para vivermos nesse mundo de maneira piedosa, de maneira sábia, de maneira justa, de maneira íntegra, de maneira plena. Pai, muito obrigado pela salvação que o Senhor nos concedeu em Jesus Cristo, porque esta salvação nos garantiu o acesso ao Senhor, nos garantiu a presença diante do Senhor, da Tua glória, da Tua majestade. Pela Tua presença, nós então podemos olhar o mundo, os desafios do mundo, as circunstâncias, as dificuldades, as barreiras, e com coragem, sem medo, encará-los, lutar, resistir e vencer. Pai, nós precisamos que a nossa fé seja fortalecida. Pai, nós precisamos que a nossa fé seja despertada. Precisamos, ó Deus, porque não queremos ficar acomodados. Não queremos, ó Deus, ficar limitados nem contidos a um estágio, porque nós ainda não alcançamos a glória plena do Senhor. O Senhor ainda tem muito mais a nos ensinar. O Senhor ainda tem muito mais a fazer em nós. O Senhor ainda tem grandes coisas a operar no mundo, Pai. Nós queremos fazer parte disso. Por isso, ó Deus, não permita que ficamos acomodados, confortáveis em nosso estágio, em nosso estilo de vida, que não nos tornemos apenas religiosos, praticantes de alguns rituais, mas pessoas que vivem uma fé dinâmica, uma fé forte, uma fé atraente, uma fé impactante nesse mundo, ó Pai. Senhor, nós te agradecemos pela Tua palavra, que nos ensina como isso é possível. Nós cremos que se nós seguirmos a Tua palavra, se nós obedecermos a Tua palavra, nós teremos o resultado que buscamos. Nós seremos satisfeitos e plenamente realizados com uma fé viva, uma fé frutífera, uma fé dinâmica, ó Pai. Senhor, ajuda os Teus filhos nesse tempo em que há algumas práticas que nos ajudam a nossa fé, a viver a nossa fé, como o culto coletivo, como a celebração coletiva, não estão podendo ser realizadas, ó Pai. Que o Senhor os segure, que o Senhor os sustente, que o Senhor continue, ó Pai, perto deles, se revelando, falando com eles, instruindo. E quando eles estiverem diante da palavra do Senhor, que as Tuas letras, ó Pai, sábias, vida, sejam um alimento para os seus corpos, um alimento para as suas almas. Pai, muito obrigado pela Tua palavra que chegou até nós. Muito obrigado, ó Pai, por cada um desses que esteve conosco neste encontro de adoração. Que o Senhor os abençoe, que o Senhor os guarde, que o Senhor os proteja, que o Senhor os livre de todo mal e maligno. E, ó Pai, nos ajuda, Deus, a vencer essa situação que estamos atravessando, para que possamos retornar, ó Pai, com uma alegria no grande ajuntamento do Teu povo, para Te oferecermos a adoração, glória, honra, louvor e tudo que Te são devidos. Mais uma vez nós Te agradecemos por esse momento, por esse tempo em que estivemos juntos aqui. Recebe a nossa gratidão e o nosso louvor no nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe você.